prosperar, queria crescer, queria ter seus bens elevados e não queria viver a vontade de Deus. Portanto, eles estavam endurecendo a cerviz. Amém? Então, Deus, Ele nunca, ouça isso, Deus nunca deixará prosperar aquilo que não traz glória para o seu nome. Deus nunca deixará que eu e você venhamos viver uma vida que podemos desagradá-lo e achar que vai estar tudo normal. Nós encontramos aqui que algo aconteceu. E eu quero que você ouça isso. Todos que assim pensam em viver, como estes que viveram, a sua vida se tornará um Babel. E o que é Babel? Confusão, caos, desordem e muitos males. Então todos esses que não submetem, que endurecem sua cerviz e não quer viver a vontade de Deus, serão quebrantados, serão corrigidos, deixarão de viver a normalidade para viver confusão, para viver desordem, para viver derrota, para viver fracasso, porque não submete ao poder, à grandeza, à soberania de Deus. E quando nós chegamos em Gênesis capítulo 11, versículo 8, é isso que nos mostra. Assim diz: assim o Senhor dispensou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor dispensou por toda a superfície dela. O homem, ele vai insistir em querer viver a sua vontade, em querer viver o seu querer, mas nós entendemos que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Aqui Deus desceu e trouxe ali uma confusão, de maneira que eles não conseguiram estar mais alinhados, não estavam mais andando em concordância, não estavam mais em harmonia, agora estavam todos confusos, sem entender, logo não haveria crescimento, logo não haveria sucesso, porque Deus assim fez, porque Deus tinha um propósito para todos eles: encher a terra, espalhar, multiplicar, viver a vontade de Deus. Todos que não desejam viver a vontade de Deus e viver a sua própria vontade, viverá Babel, viverá confusão, viverá desordem, viverá caos. É triste, mas nós olhamos isso nas Escrituras, que quem não quer viver a vontade de Deus, viverá desordem nesse mundo, não terá como viver a boa e agradável vontade de Deus, porque está vivendo as suas próprias vontades. Quando a vontade de Deus não é aplicada, certamente não prosperaremos nos nossos planos. Quando a vontade de Deus ela não é aplicada, certamente nós não vamos prosperar, irmão. Por isso, nessa noite, Deus quer que você abra o seu coração e não venha endurecer a sua cerviz, mas se incline, submeta à soberania de Deus. Quando nós olhamos, irmão, nós podemos ver que Deus sempre traz para o homem a sua revelação. Como está escrito, se nós não vivermos a revelação de Deus, como está escrito para nós aqui em Provérbios 29, 18, dessa forma: onde não há revelação divina, o povo se desvia. E diz: bem-aventurado aquele que vive a lei de Deus, que submete à vontade de Deus. É nos contado que aquela geração sofreu as consequências. Agora outra geração, Deus ele quer que viva a sua vontade. E é nos contado em Êxodo 20, Deus traz para esse povo a sua vontade. Então Deus falou todas essas palavras:
Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima no céu, nem debaixo da terra, mas nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então Deus, quando tira o povo que estava sendo oprimido no Egito, ali na mão de Faraó, Deus traz esse povo ao deserto e traz aí ao coração desse povo a revelação, traz ao coração desse povo a vontade dele, para que esse povo vivesse as bênçãos de Deus. Mas esse povo israelita ouviu claramente, cristalinamente, o que Deus estava dizendo: não terás outro Deus, não adorarás, não servirás, não dará culto, não venha criar imagens para dizer que vocês devem submeter a vida de vocês a esses ídolos. Mas bastou o líder Moisés se ausentar por 40 dias, que o povo começou a endurecer a cerviz. E nós entendemos que foi tão rápido que eles prontamente procurou Arão para dizer: quanto a esse Moisés que não tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele, pois queremos que você faça deuses para que vá diante de nós, para que possamos estar ali adorando, cultuando e vivendo uma vida de idolatria. Um povo que outrora estava sendo humilhado e não tinha ninguém por ele, sabendo que foi a mão forte de Deus que o libertou, mas endurece a cerviz, quer insistir no erro, quer viver uma vida contrária à palavra de Deus. É nos contado que Arão se dispõe a dar ouvido ao povo e pede as argolas, pede os brincos, para que possa criar ali um ídolo para eles, um bezerro de ouro. Aqui está, ó israelita, os deuses que tiraram vocês do Egito. E o povo ali adoraram, o povo ali se sacrificaram, o povo ali se submeteram, o povo ali viveram uma vida completamente entregue aos prazeres, porque queria viver a sua vontade, não a vontade de Deus, em submeter, sabendo que Ele é o Deus verdadeiro. O povo que muitas vezes é corrigido, que é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado, sem que haja cura. Sofrerão consequências, porque não quis viver a vontade de Deus, mas a sua vontade. E aqui, irmão, nós olhamos Moisés, vendo aquele cenário, e Deus dizendo para Moisés que ia fazer. Moisés suplica, intercede pelo povo, porque Deus, Ele deveria agir para que aquele povo vivesse a sua vontade. E Deus, Ele foi claro em dizer: Moisés, eu destruirei esse povo e de você eu farei outra nação. Nação essa que viva a minha vontade, nação essa que submeta a minha palavra, nação essa que venha a ser submisso, nação essa que venha a ser obediente, nação essa que se dispõe a praticar aquilo que eu estou colocando para a vida deles como palavras de vida. É nos contado dessa forma que Moisés suplica ao Senhor, dizendo: Senhor, o que pensará os egípcios a respeito do Senhor por ter tirado o povo de lá e depois tê-lo matado? Senhor, ele suplica. E Deus lembra da promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó, que daria a terra para aquele povo. E é nos contado no 32 de Êxodo,
32:14. Então o Senhor mudou a ideia, o quanto mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Então, o povo sofreria certamente se Moisés não viesse interceder. Então, Deus, ele quer que nós, irmãos, ao ouvir a palavra dele, não viemos endurecer a cerviz, não viemos ser pessoas insubmissos, não viemos ser pessoas completamente rebeldes, pessoas ingratas, pessoas que têm um coração duro, um coração rebelde, mas sim um coração submisso à sua palavra. E é nos contado que Deus deu livramento, porque de Moisés. Agora, se nós andarmos pela Bíblia, nós olhamos isso, Deus trazendo a sua palavra e o povo endurecendo o coração. Mas qual é a consequência de quem endurece o coração? Qual é a consequência de quem vive uma vida de rebeldia, uma vida de completamente entregue ao seu coração e não à vontade de Deus? Qual é a consequência? Deus vai dizer: de repente serão destruídos, de maneira que não haja cura. Os israelitas sofreram por muito tempo, porque não quis viver a vontade de Deus. Foram levados cativos, porque adoraram a ídolos. Foram quebrantados, muitos morreram, muitos sofreram, muitos passaram completamente a viver uma escassez, de tal maneira que mãe comeram seus próprios filhos, de tal maneira que eles comeram fezes de animais, de tal maneira porque não quis submeter à vontade de Deus, que é viver para a sua glória. Depois de todo esse processo, Deus convida o povo agora para viver a sua vontade, depois de passar ali 70 anos cativo, e Deus dá uma ordem, por meio de Ciro, que eles viessem construir o templo, construir aquilo que tinha para eles algo para oferecer a Deus, como um culto racional, como uma vida de adoração, uma vida de compromisso, a sua palavra, a submissão, aquilo que Deus ia transmitir através do sacerdote. Mas nós encontramos claramente essa ordem, ao qual Deus ele traz ao coração daquele povo, para aquele povo viver dessa forma para nós. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Então Ciro entendeu que Deus havia colocado para essa posição e ele estava executando. Agora ele vai convidar o povo, os israelitas, a viver a vontade de Deus juntamente com aquilo que Deus havia colocado no coração dele, que é: quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. E ele é o Deus que está em Jerusalém. Então, a vontade de Deus era que o povo saísse do cativo. A vontade de Deus que depois que foram criados, viesse espalhar sobre a terra. A vontade de Deus depois que saiu do Egito é que viesse viver para a glória dele, adorando somente a ele, não a ídolo. A vontade de Deus que depois que o povo saiu cativo, de ser corrigido, de ser quebrantado, viesse para Jerusalém, construísse ali o templo, construísse ali um lugar de adoração, de exaltação, que pudesse adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa era a vontade de Deus. Mas nós chegamos, irmãos, aqui no livro ao qual o profeta Ageu escreveu.
para nós entendermos o que aconteceu. No capítulo 1 de Ageu, versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forrada, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeai muito, recolhei pouco, comeis, porém não vos fartais, bebei, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, suba ao monte, trazei madeira e edifique a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Então, irmão, o homem que é quebrantado, o homem que é corrigido, o homem que é exortado, repreendido, e não volta o seu coração para viver a vontade de Deus, será quebrantado, será corrigido, de tal maneira que não haja cura. Hoje Deus nos chama para viver a sua vontade, a vontade dele, em Cristo Jesus. Foi assim como no Gênesis: ide por todo mundo e enche a terra do conhecimento da pessoa de Cristo. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a todas as nações, ensinando a guardar todos os preceitos, todas as ordenanças, todos os meus mandamentos. Façam um discípulo, vão, leve a boa semente, leve a minha palavra, leve o evangelho, leve vida, enche a terra desse conhecimento do ano aceitável de Deus. Vão, eu tirei vocês do cativo, eu fiz vocês sair do pó da terra e dei para vocês o fôlego de vida, eu dei para você uma forma de viver, eu levantei o meu libertador para vocês viverem a minha vontade. Vão, vivam. Mas a palavra nos diz que o povo não quis construir um ambiente de adoração, até que foi corrigido e se levantaram para agradar a Deus. E hoje, irmão, Deus nos chama para sairmos e vivermos a sua vontade, de levarmos o evangelho de Jesus Cristo, encher toda a terra do conhecimento de Cristo. Se nós estamos se preocupando mais com a nossa casa, se nós estamos se preocupando mais em fazer com que o nosso nome venha a ser célebre, fazer com que nós seremos pessoas bem-sucedidas, estamos querendo somente enriquecermos, prosperarmos e viver tudo aquilo que o nosso coração deseja, adorando coisas criadas pela mão do homem, não vivendo a vontade de Deus. A palavra nos diz que nós seremos destruídos sem aviso, e que não vai haver cura para nós. Por isso, nessa noite, você está aqui, e Deus quer que você que está assistindo, abra o teu coração, e tira as suas mãos da idolatria, tira a sua mão daquilo que você quer fazer, onde você será glorificado, e volte o seu coração para Deus. Deus, Ele quer glorificar a tua vida, por meio de Cristo Jesus. Quando você viver Cristo Jesus, você está vivendo a vontade de Deus. Porque Jesus veio a este mundo nos ensinar que o mais importante não é o quanto as pessoas nos aclamam, mas sim em fazer a vontade de Deus. Portanto, se você está fazendo a vontade de Deus, continue. Porque certamente você não será quebrantado sem que haja cura. Porventura, você que tem negligenciado a vontade de Deus, fique atento, porque não haverá aviso prévio daquilo que pode acontecer na tua vida. Não houve aviso prévio para os filhos de Eli, não houve aviso prévio para Saul, não houve aviso prévio para aqueles que viveram em desobediência. Foram quebrantados, viveram uma vida de dor, de morte, de luto, porque não quis submeter a sua vida à vontade de Deus. Mas que nessa noite você, ao ouvir essa palavra claramente,
você abra o teu coração e entenda que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, de repente, será quebrantado, será destruído, sem que haja remédio. Por isso, nesse momento eu vou orar por você, orar pela tua casa, para que você abra o teu coração e volte a submeter completamente a sua vida, a sua família, a sua casa a Deus. Pai, obrigado por esse momento que nós nos encontramos aqui, fazendo a tua vontade. A tua vontade, Senhor, meu Deus, não significa que haverá aplauso, não significa que haverá admiração, não significa que haverá, meu Deus, ó Pai, aceitação, mas todavia a tua vontade é perfeita, porque traz verdade ao nosso coração, traz vida, traz prosperidade, traz proteção, traz livramento. Deus, contrapartida à desobediência, nos traz uma vida de vivermos vulneráveis, de viver uma vida de escassez, uma vida de desordem, uma vida de caos, uma vida de completamente, meu Deus, ó Pai, sofrimento e dor, porque todos que não viveram a tua vontade, viveram debaixo da desordem, meu Deus, da dor, da destruição e do caos. Por isso, muito obrigado, porque a tua vontade me protege. Eu vivendo a tua vontade, a tua palavra nos diz que a glória do homem é como a flor, meu Deus, que seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece. Então, quando nós estamos vivendo a tua palavra, nós permaneceremos. Meu Deus, nós viveremos neste mundo e no vindouro. Obrigado por tudo. No nome de Jesus, você diz amém. Deus abençoe a tua vida.